Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui em nome do CIT. Eu me chamo Ana Caroline e hoje a gente está aqui com a minha colega Verena. Nós somos acadêmicas de medicina, estamos no 2º ano. E hoje a gente também está com o preceptor da nossa liga, que é a Liga de Infectologia, Carlos Chagas, que é o Dr. Igor Barcelos. Ele é docente do curso de medicina do Unisalesiano, médico formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ele fez residência em infectologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E ele é doutor em clínica médica pela Universidade de São Paulo. E hoje a gente vai debater um pouquinho com vocês sobre um dos assuntos que é mais atuais, assim, que é a dengue. Então, doutor, eu gostaria de primeiro perguntar para o senhor qual que é a definição da dengue e qual que é o principal agente etiológico dela. Tá joia. Primeiro, olá a todos, estou muito feliz de estar aqui participando do CIT. Obrigado, Ana e Verena, pelo convite de participar dessa aula, desse bate-papo, né? E dizer que a dengue é um assunto muito importante, porque é uma doença tropical, é uma doença que ela é uma doença infecciosa que se deu muito bem com o Brasil, com a geografia e com o clima brasileiro. Então, é um problema que vai ainda nos acompanhar por muito tempo e que é uma realidade, né? Ainda é uma triste realidade, muitos casos de morte por dengue anualmente. Mas então, já respondendo a sua primeira pergunta, né, vamos definir a dengue. A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus, tá? Então, o agente etiológico da dengue é um vírus. Esse vírus é chamado de dengue vírus. E nós temos 4 dengue vírus. Dengue vírus 1, 2, 3 e 4. Ele é um arbovírus, ou seja, ele é transmitido por artrópodes. Então, a dengue é transmitida pela picada do mosquito. E é o mosquito Aedes aegypti, que é um mosquito que ele se adaptou muito, muito bem ao Brasil, muito bem ao nosso clima, à nossa temperatura. Então, faz com que ele seja, assim, seja uma doença endêmica no Brasil, com picos epidêmicos, dependendo da época e estação do ano. Certo. E como o senhor tinha acabado de dizer, né? A transmissão é através da picada do mosquito e é a única forma de transmissão que nós temos da dengue aqui. Sim, eu não descarto a possibilidade de uma pessoa receber uma transfusão de sangue contaminada por dengue e adquirir, só que isso é muito raro, porque a dengue é muito sintomática, né? Então, para a pessoa transmitir dengue por transfusão, por exemplo, ela teria que tá sem sintoma nenhum e ninguém doente vai doar sangue, né? Mas eu não descarto essa possibilidade. Mas realmente a principal transmissão é do mosquito. E aí é importante a gente entender o mosquito, né? Porque assim, o Aedes, ele é um mosquito que ele evoluiu à medida que a gente ia combatendo ele, né? O Aedes, ele precisa, para quem estudou lá atrás, água limpa e parada, né? Então você tinha que ter grandes quantidades de água limpa e parada. Aí teve uma época do ano que falou, ok, vamos acabar com toda a água limpa e parada e jogar veneno em tudo. E o Brasil já conseguiu, inclusive, eliminar a dengue. Eu não lembro agora que década que foi, se foi nos anos 70. Foi eliminada a dengue no Brasil, porque mataram todos os bichos, jogou veneno em todas as casas e conseguiu ficar. Só que logo o bicho voltou, né? Ele se adapta, né? Ele voltou, ele veio ou por navio ou por avião, ele volta, e aí ele acabou se adaptando. E aí, as mutações, né? Os melhores foram selecionados. E hoje você não precisa mais de água limpa. Hoje a gente consegue encontrar larvas do Aedes em água suja. E também você não precisa de grandes quantidades de água. Uma tampinha de garrafa é suficiente para ter larva. Então, ou seja, você na sua casa, naquela água que fica no ralo ali, daquele caninho que vai para a rua, pode ser um criador de dengue.
E o que deixa o dengue, né, essa epidemia muito difícil de ser combatida, é que o mosquito, ele transmite para os ovos o vírus. Então, ele não precisa picar para ser contaminado pelo dengue, e a partir daí, uma mãe com dengue, uma mosquita, uma mosquita com dengue, bota os ovinhos já contaminados. E na hora que ele eclode, o bichinho já nasce contaminado, transmitido, né? E aí, ele já nasce vetorzinho. E qual que é o outro problema? O ovo, ele dura até 1 ano. Então, vamos supor, se você tem um container com ovinhos de dengue, cheio d'água, aí você fala, nossa, né? E joga aquele container fora, só que tira a água e joga no lixo. Aí esse container vai lá pro lixão. Se chove no lixão e aquele container enche de água, aquele ovo que está colado na parede do containerzinho, pode eclodir. Pode eclodir. Sim. E ele fica vivo por 1 ano. Então, ou seja, você jogou fora aquele tupperwarezinho com água, mas o ovo está lá grudadinho na parede. Sim. Joga no lixo. Se daqui 1 ano chover e encher, aquele bichinho vai nascer e já vai nascer contaminando. Por isso que é explosivo. Por isso que depois da chuva, de repente, todo mundo pega dengue. Dá a impressão. Não é aquilo não é igual, pica um, depois esse mosquito pica. Não é crescendo, né? Não é aquele gráfico, um crescimento lento do dengue. De repente é uma explosão. De repente todo mundo tá com dengue. Por quê? Todos os ovos já nascem contaminados, já sai picando todo mundo, já sai todo mundo com dengue. E aí, por isso que é muito difícil. É só chover que o ovinho do ano passado contaminado eclode. Quantas barreiras, né, a gente tem até no combate. Exato. Então, ou seja, é muito ruim. Então, você tem que combater a água parada, garantir que aquele local já não tenha... Por isso que não adianta você esvaziar o pote. Você tem que esvaziar e lavar o pote que você vai jogar no lixo. Exato. Porque você tem que... mas vou esvaziar e jogar no lixo. Só que não, porque se você joga no lixo o ovo, você não tirou o ovo dali, o ovo vai... Né? Potinho de água de cachorro. Você joga a larvinha fora, mas se você não lava, o ovinho tá ali. O ovo, ele é visível? Tipo, é mais transparentezinho, pequeno? Dá pra ver, mas eu nunca vi treinado, também. né? Também não. Bem pequenininho. Hoje em dia ainda tem aqueles carros que passavam na rua. Eu lembro que antigamente passavam com um monte de veneno. Isso hoje a gente faz o bloqueio, mas não é igual antigamente. Era fumaceiro. Era um fumaceiro que toda criança tinha que correr. Você saia correndo atrás, né? Eu falo que as crianças dos anos 90 eram Highlander. Hoje tudo faz mal. Mas assim, o processo mudou, né? A gente não faz mais fumaceiro na cidade inteira. Então o que nós fazemos? A gente sabe que o mosquito, ele tem uma capacidade de circulação de mais ou menos 1 quarteirão. Vamos falar assim, sabe? Assim, 1 a 2 quarteirões. Então, o que você faz? Você pega, por isso que é importante a notificação. Sim. Então, você notifica aquele caso, na hora que se notifica aquele caso, a vigilância fique sabendo, encaminha para o centro de zoonose do município. O centro de zoonose põe um compasso lá naquela casa, pega a distância de voo daquele mosquito, faz um círculo e toda aquela região tem o fumacê. Entendeu? Então é mais racional o uso do veneno. Entendi. Entendeu? Sim. Que é justamente para você não ficar... Porque por mais que hoje ele seja contra o mosquito, né? Mas assim, ele mata abelha, que é importante para o nosso ecossistema. Sim. Mata, pode fazer mal para um animalzinho, um cachorro, ele pode desencadear uma crise de asma numa criança, né? Então, ou seja, há os seus riscos, mas a gente minimiza os riscos usando de maneira mais racional e realmente compensando o risco maior de morrer de dengue por conta das complicações da doença. Interessante como vai modificando, né? Tudo vai evoluindo, né? A gente vai deixando mais inteligente o combate, né? Antigamente, a gente tinha... era um pouco mais ditatorial. Sai de casa aí que eu vou jogar veneno na sua casa. Aí entrava um cara e fazia aquela fumaça na sua casa. Sim. Era mais ou menos E fica um óleo na superfície também, né? É bem... hoje nem menos. E assim, e outra coisa que é curiosa, que
o período, né, do mosquito. O mosquito, ele é um mosquito diurno, né? Então, geralmente, a avó fala assim, você está ficando tarde, fecha a janela para o mosquito não entrar. Na realidade, ele já entrou à tarde. Sim. Ele não, o Aedes não pica de noite, ele tem hábitos diurnos, então ele vai picar você durante o dia. Então, se você for querer proteger a sua casa, fechar a janela é durante o dia. E à noite já entrou, já não tem mais riscos dele entrar. Entendi. Né? Mas é isso. E a temperatura, quanto mais quente o ambiente, mais melhor para o mosquito. Mosquito. É por isso que ele gosta do Brasil. Úmido, Ar-condicionado, ele já fica mais quente do Brasil. O ar-condicionado, ele fica mais quietinho, se bem que, foi o que eu falei, toda a questão de mutação. Hoje eu já vi uns mosquitos Thor, que tá congelado e tá voando, sabe? Aquele ar-condicionado 15 graus e o mosquito tá lá. Eu falei, mas era pra você estar mutante. O mosquito se desenvolvendo, né? O mosquito, você sabe que, da mesma forma que a água não precisa mais estar limpa hoje, ele já consegue estar em temperaturas mais amenas, ele tá se desenvolvendo. Então ele tem se adequado a diversos ambientes, assim, para a multiplicação dele. Ele é muito... Ele é a natureza, né? É Darwin. Sim, Darwin. Tem as variações todas, as mais adaptadas vão sobrevivendo. E à medida que a gente vai levando a pressão seletiva, a gente vai selecionando mosquitinhos mais powers. Mais powers. É verdade. E aí, doutor, como que é a questão do quadro clínico, né? Porque tem a dengue mais, assim, que todo mundo conhece, né? E aí também, dentro disso, quais seriam os sinais de alarme? Porque dentro dessa dengue também pode ter a questão da dengue hemorrágica, né? Que nem todo mundo tem um conhecimento tão aprofundado sobre o que ela é. Bom, vamos lá. A dengue hemorrágica, a gente não usa mais essa expressão. A gente nem gosta de usar essa expressão, porque gera um raciocínio errado. Certo. Tá? Mas eu vou explicar para vocês o porquê que a gente não gosta de usar a expressão dengue hemorrágica. A dengue, ela é uma doença infecciosa, uma virose, uma infecção viral, que você vai ter classicamente febre, dor no corpo. É o mais importante aspecto da dengue, é mialgia, né? Sim. Dor no corpo, dor nas articulações. Uma dor no olho, que o paciente fala, eu tô com uma dor na bola do olho. Né? Uma dor no olho, você vira o olho, dói e tal. E um racho cutâneo, um vermelho. E esse é o quadro clássico da dengue, né? Dor retroocular, cefaleia, febre, mialgia, artralgia. Mas, por uma série de problemas, de questões imunológicas, né? Você tem uma queda de plaquetas. Só que essa queda de plaquetas, ela é comum em praticamente todas as infecções virais. Então, ou seja, se você tiver uma infecção por citomegalovírus aguda, inicialmente vai ter uma queda de plaquetas. Se você tiver uma infecção aguda por Epstein-Barr vírus, você vai ter uma queda inicial de plaquetas. O que acontece é que no dengue, isso é um pouco mais acentuado pela etiologia, da fisiopatologia da doença. Essa é um pouco mais acentuada, tá? Mas eu sempre falo isso por quê? Porque às vezes o paciente chega lá com febre, dor no corpo e plaqueta baixa, dengue. Não. Outras viroses também causam plaqueta baixa. Calma lá, a gente tem que fazer o diagnóstico correto. Senão tudo virar dengue e aí você tá morrendo de outras coisas achando que é dengue. Sim. Né? E uma das complicações da dengue, pelo seu processo imunológico, é uma vasodilatação e um aumento da permeabilidade vascular. O que isso significa, assim, para uma pessoa leiga que possa estar assistindo? Leiga, assim, não profissional de saúde que está assistindo. Todos os vasinhos do sangue, eles ficam mais inchados, mais aumentados e porosos. Então, aquele líquido que está dentro do vaso sanguíneo extravasa. Sim. E esse extravasamento de líquido de dentro dos vasos para fora dos vasos causa uma baixa de pressão, uma alteração no trânsito intestinal, alterações neurológicas. Pode ser uma série de problemas, né? Que é a complicação mais grave do dengue, chegando a levar a complicação mais grave do dengue, que é o choque do dengue, né?
Então, que é quando o paciente vai morrer por choque. Mas esse choque foi porque ele sangrou? Não. Foi porque ele extravasou o líquido de dentro para fora. E como é que eu descubro antes disso acontecer? Então, ele me dá alguns sinais, né, que a gente chama de sinais de alerta do dengue, que é uma dor abdominal, justamente por conta dessa alteração intestinal, daquela dilatação, daquele extravasamento de líquido, né? Então, é dor abdominal de forte intensidade, uma confusão mental, uma sonolência, eventualmente um sangramento, né? Então, sempre quando você está atendendo um paciente com dengue, você tem que perguntar ativamente: está tendo vômitos que não melhora? Está tendo uma dor abdominal que não melhora? Você está tendo sonolência? Sua pressão está baixando? Se ele responder assim a qualquer uma dessas perguntas, ele tem um sinal de alerta, sinal que está extravasando. Então, quando nós temos um caso de dengue, a gente tem que perguntar o quê? A dengue é com ou sem sinal de alerta? Sim. Então, essa é a Certo. primeira coisa. O sangramento entra no sinal de alerta, tá? Sim. Então, teve sinal de alerta? Não teve sinal de alerta. Então, ele é um dengue clássico, ele é tratado de maneira com sintomáticos e com hidratação. Se teve sinal de alerta, aí eu preciso intervir. Eu preciso hidratar ele para colocar de novo água, líquido naquela veia que extravasou. Então, Sim. eu tenho que hidratar ele de novo, né? E pode ser que ele piore ao ponto de ter, além de sinal de alerta, já ter sinais de choque. Ok? Ok. E aí eu teria que pôr ele na UTI. Então, esse é o principal. Existe também uma complicação, que é a complicação causada pela queda de plaqueta, que é a hemorragia. Aí a gente fala que é a febre hemorrágica do dengue, que acontece muito raramente quando as plaquetas caem abaixo. Começa a ficar preocupado assim quando as plaquetas caem abaixo de 50, 40, 30, aí você começa a ficar preocupado, porque eu já vi plaqueta de 30 mil unidades e não sangrar, mas você tem que ficar em cima, você tem que deixar ele observar. Mas aí se ele começa a sangrar, aí é uma complicação. Só que pouca gente morre, numericamente, né? Não é que pouca gente morre. Numericamente, essa hemorragia do dengue acontece muito raramente. É mais comum o choque. Certo. Entendeu? Sim. Então, ou seja, para cada 100 pessoas, 200 pessoas que têm choque, uma vai ter sangramento. Por isso que a gente não gosta da palavra dengue hemorrágica, porque todo mundo vai lá e olha para as plaquetas, não tá nem aí para Sim. os sinais de alerta. E o mais importante é o sinal de alerta, porque é o sinal de alerta que vai matar a maioria. Né? Então, é por isso que a gente não gosta, mas a gente pode usar. Só que a expressão correta é com sinal de alerta ou sem sinal de alerta, sendo que o sangramento é um dos sinais de alerta. Entendi. Sangramento gengival, tá sangrando, vamos observar. Mas a conduta de quem tá sangrando a gengiva é a mesma de quem tá com dengue e dor de barriga. Você tá me entendendo? Sim. É sinal de alerta, é esse. Sim. Então, se você fecha na febre hemorrágica, você reduz muito o número de... Entendeu? E aí então é essa que é a nossa ideia. Então, como você diagnostica o dengue? Febre mais dor retroocular, dor muscular, mialgia, artralgia, rash. Diagnostiquei dengue. Ponto 2. Tem ou não tem febre hemorrágica? Tem ou não tem sinais de alerta? Se não tem sinal de alerta, ok. Se tem sinal de alerta, a gente vai para uma outra classificação. E mais grave que sinal de alerta, o choque. Nesse processo todo, tem uma coisa que é interessante, que as pessoas conheçam, que é a prova do laço. Sim. Para que serve a prova do laço? A prova do laço é uma maneira de eu induzir o sangramento. Entendeu? Porque quando eu estou fazendo a avaliação das sinal de alerta, eu vou perguntar para ele assim: você tá com dor abdominal, tá com vômito que não melhora, tá com vertigem, irritabilidade, sonolência, você tá com o nariz sangrando ou gengiva sangrando? Não. Beleza, vamos induzir um sangramento nele para avaliar a fragilidade vascular dele. Aí eu coloco o manguito, que é aquele aparelhinho de pressão, Sim. deixo apertado um tempo aqui e vejo se ele tem extravasamento sanguíneo
no braço. Você tem criam-se petecas. Se criar peteca, é sinal que ele está tendo sangramento. Induzido, mas ele está tendo sangramento. Então, é como se ele tivesse um sinal de alerta. Certo. Entendi. Tá? Então, ele é uma maneira de eu induzir um sangramento, avaliar uma fragilidade vascular, para mim avaliar esse sinal de alerta. Então, o que acontece? As pessoas acham que eu já vi muito acontecer. A pessoa está com febre, dor de cabeça, rash, faz a prova do laço. Deu negativo? Ah, não é dengue. Não tem nada a ver. A prova do laço não é para confirmar ou descartar a dengue. A prova do laço é para avaliar uma complicação da dengue. Entendeu? Então, naquele fluxograma de atendimento, eu fiz a suspeita, eu avalio se ele está com... Eu faço a prova do laço, não tem nada. Vejo o sinal de alerta, não tem nenhum, ele é o fluxograma A, é aquele paciente que está verdinho, que eu posso orientá-lo, hidratá-lo em casa. Se ele tem prova do laço positivo ou sinal de alerta, aí ele vai para o B, entendeu? Sim. Que é, eu preciso fazer exame nesse paciente, ver como é que está o hematócrito dele, dar hidratação endovenosa para ele, tá? E aí vai pro B, C e D de acordo com a gravidade, mas acho que já ultrapassa A gente tem uma pergunta disso. O senhor tinha falado numa conversa nossa na Liga que eu achei assim interessantíssimo sobre os hematócritos. Tá. Que muita gente só olha as plaquetas e esquece deles. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Então vamos lá. Quando você vai fazer o hemograma, né, você avalia a série branca, série vermelha e as plaquetas, série plaquetária, né? Sim. Então, na série branca, você vai ver os leucócitos, você vê que está predominando neutrófilos, linfócitos, plaquetas, você vê se está baixando, se está aumentando. E quando você vai ver as células vermelhas, né? Você vai ver hemácias, né? Que são o número de células, hemoglobina, né? Que é a proteína lá, a carreadora de oxigênio, e o hematócrito. O que é o hematócrito? O hematócrito é a concentração. Quando você pega um tubinho de sangue e você deixa ele paradinho, então você faz uma centrifuga, ele vai separar tudo que são células vermelhas do resto do plasma, do que não é vermelho. E é a relação, né? Essa relação do vermelho com o líquido, que é o que a gente chama de hematócrito, é a concentração. Entendeu? É quantos colheres de Todd você põe no copo de leite. Certo. Né? Então, tipo assim, quanto maior é a relação leite-Todd, mais preto, mais branco fica o... Então, vamos supor que eu tenho um copo de leite com 2 colheres de Todd. Ele fica numa cor. Certo. Se de repente eu diminuo o leite, mas eu mantenho a concentração de Todd, a quantidade de Todd, a concentração vai ficar maior. Certo. É isso que é o hematócrito. Se de repente o seu hematócrito está aumentado, significa que ele está hemoconcentrado, está faltando líquido para aquele paciente. Então, e como mais importante, numericamente, eu quero dizer, né? É muito mais comum você ter problemas com a perda de líquido para o terceiro espaço, com choque, do que com sangramento. Então, o mais importante que ver a plaqueta é ver se o hematócrito está aumentado. Eu lembro que eu tive um paciente numa cidade que eu trabalhei, que o médico virou para mim e falou assim, você é infecto, eu atendo dengue no pronto-socorro, dengue é muito... Como que ela falou? Ele usou uma expressão muito ingrata. Eu falei, por que a dengue é muito ingrata? Eu atendi um paciente jovem, tinha 18 anos, chegou aqui, fui ver a plaqueta dele, estava 150, dei alta, voltou morto. Aí eu perguntei, como é que estava o hematócrito? Ele, não, nem vi, a plaqueta estava boa. Ele tinha aquela ideia do dengue hemorrágica, de ver a plaqueta e não viu o hematócrito. Então não é que a dengue é ingrata, é que o médico esqueceu de ver o hematócrito por não ter esse conhecimento, que é uma maneira indireta de você ver a hemodiluição, né? Se está perdendo líquido, está aumentando o líquido, você consegue ver. É uma maneira de ver uma hidratação do paciente, vamos falar assim, né? Certo. Tá, pelo hematócrito.
E o diagnóstico da dengue, como que a gente pode fazer? Tanto da dengue quanto da dengue com sinais de alarme. Então, assim, a dengue com sinais de alarme você fez diagnóstico de dengue, clinicamente eu faço com febre mais esses sintomas, né? Sim. Dor retrocular, racho cutâneo, artralgia. E aí eu tenho sinais de alarme, eu não tenho sinal de alarme. Mas eu confirmo a dengue com exames de sangue, tá? Então você tem 2 exames confirmatórios do dengue, que isso gera uma confusão danada também. Que é o teste rápido do dengue, que é o N, que é chamado de NS1, ou teste rápido do dengue, que é uma proteína que está dentro lá que é uma proteína não estrutural, que está dentro do vírus, que na hora que ele está replicando, ela é liberada na corrente sanguínea. Ok? Certo. E você tem a sorologia para o dengue, que é a pesquisa de IgG e IgM, que é a pesquisa de anticorpos para dengue. Então, eu não estou vendo o bicho em si, eu estou vendo os anticorpos para o bicho. Ok? O NS1, por ser uma proteína não estrutural que é liberada durante a replicação viral, ele vai estar presente nos 3 primeiros dias de infecção. No 4º, o vírus já começa a diminuir a sua replicação, já começa a criar anticorpos contra essas proteínas, então você já não consegue mais ver positividade nesse exame. Então, o NS1 você tem que pedir do 1º ao 3º dia, no máximo 4º dia, e a partir daí, mesmo você com dengue gritando em você, ele vai dar negativo. Nossa. Certo. A sorologia, por ser anticorpos contra a dengue, ela vai te dar ela vai ser começada a ser identificada a partir do 7º, 8º dia de doença. Então, ou seja, porque como é um anticorpo, logo que você começa a ter a doença, o seu corpo tenta se defender, vai criando hemoglobina A, só que você consegue ter níveis detectáveis pelo laboratório a partir do 7º dia. Então, você vai ter um IgM para dengue positivo a partir do 7º dia. Então, você percebe que entre o 4º e o 7º dia, eu não tenho exame nenhum para te pedir, porque vai dar negativo tudo. Todos. Né? Então, às vezes eu sei que um cara estudou, né? Se o colega estudou, quando ele pede os 2 ao mesmo tempo. Eu falei, ele não estudou, porque era só perguntar. Se você pede NS1 e sorologia, você não estudou, porque faz sentido pedir os 2? Não, porque um vai ser só positivo quando o outro tiver negativo. Então, você tem que perguntar quando você começou sintoma. Comecei sintoma ontem. Eu vou pedir sorologia? Não. Vou pedir só NS1. Faz 8 dias que eu tô ruim. Eu não vou pedir mais NS1. Sorologia. Eu tô no 5º dia. Não adianta eu te pedir sorologia nenhuma, mas eu vou pedir nada, mas eu vou deixar um pedidinho de exame. Daqui 3 dias você pede, você coleta. Sim. Entendeu? Então, pedir os 2 é sinal que você não tem noção do que você está pedindo. Ou você não perguntou quando começou o sintoma. Mas você corre o risco de cair naquele limbo e dar os 2 negativos. Exato. Cair no 6º, 5º, 6º dia e dar os 2 negativos. Hoje você até consegue umas sorologias que começam mais cedo, mas antes de 7 dias eu não recomendo coletar pelo risco de falso negativo. Então, o diagnóstico de certeza do dengue, ele não é pela plaqueta, porque outras doenças podem dar plaqueta baixa, ele não é pela prova do laço, porque a prova do laço é uma complicação e não um diagnóstico, que também pode acontecer em outras doenças que possam dar plaqueta baixa ou fragilidade vascular. Ele é feita a confirmação pelo exame NS1 ou sorológico. Certo. Entendi. E a estratificação de risco dos pacientes de dengue, como que a gente pode fazer? Não, essa estratificação de risco é justamente isso que a gente está fazendo, é o A, B, C e D. Né? Certo. Quem faz isso, a princípio, quem começa com isso é a enfermagem, né? Na atenção básica. Na atenção básica. Recebeu o paciente, ela já vai questionar se ele tem sinal de alerta e já vai fazer a prova do laço. Ela mesma já vai separar entre A e os demais. E não A, vamos colocar assim. E aí, a partir daí, se for choque, ele já vai pro D, já vai direto. E aí, a questão de definir entre B e C, eu preciso do médico. Sim. Né? O médico dá o soro para ele. E na opinião do senhor, como atuante nessa área, né, tendo mais conhecimento que a gente, convivendo mais, o senhor acha que ocorre uma boa
ligação entre a atenção básica e serviços mais especializados quando é para lidar com a dengue? Não. É que assim, na realidade, nós sofremos porque o dengue exige treinamento constante. A prova do laço tem um jeitinho de fazer. Você vai pegar, fazer a pressão máxima, mínima, divide por 2, deixa lá X minutos, tem que ficar ali, aí você tem que contar Y petequias, que eu explico para você hoje. Você faz durante essa epidemia, parou de chover, você para de fazer isso, só vai fazer isso no ano que vem de novo, daí 6 meses. Aí você já esqueceu. Esquece, perde a prática. Exatamente. Então, qual que é o problema? Se você não fala a cada 2, 3 meses, quando você começa a ter o primeiro caso de dengue, você treinar todo mundo, isso tem que ser continuado. Se você não ensina como é que faz a prova do laço, se você não revê como é que faz o ABCD, se você não lembra o médico quais são os sinais de alerta, isso não for repetido semestralmente, porque a gente tem 2 picos de dengue no ano no Brasil, não é só no período da chuva, né? Não é só em dezembro, porque em outubro chove também, né? Então, tipo assim, tá chegando. Nossa, aqui em Araçatuba mesmo. Em outubro começa a chover, começa a ter dengue, depois você vai ter um outro pico de dengue lá em dezembro, janeiro. É bimodal aqui na nossa região, né? Então, se você não ficar a cada 3, 6 meses reensinando a usar, a fazer a conduta, fazer as medidas, o médico da rede não vai... Por que não tem integração? Porque quem integra é o cara que está na ponta, é o cara da ponta que manda para cima. Então, se você não manda para cima, não chega a nada. Sim. Então, às vezes vai chegar um paciente, às vezes acontece muito de um paciente com vários sinais de alerta em casa e um paciente sem sinal de alerta nenhum, mas só porque está com a plaqueta de 80 internado. Né? E plaqueta de 80 não é critério de internação, ele não está sangrando. Ah, mas está com a plaqueta de 80, atenção de alerta. Não, mas deixa ele internado. Às vezes plaqueta de 70, deixa internado, porque está com dengue hemorrágica, está com a plaqueta. Não está com dengue hemorrágica, não está sangrando, não está com sinal de alerta. E aí o paciente com plaqueta de 100, 150, com dor abdominal e vômito, está tentando se hidratar, vomitando em casa, com o risco de vir a ter uma complicação. É o equívoco da dengue hemorrágica que você falou, né? Então, ou seja, e também tem a questão, a dengue exige treinamento. Uhum. E é isso que é difícil de fazer, porque às vezes muda o gerente do posto, às vezes o enfermeiro mudou, ou então a equipe trocou o contrato, mudou a equipe, mudou o técnico, mudou. Quem sabia, quem fez treinamento do semestre passado não está mais aqui. Então, como a gente tem uma rotatividade muito grande, uma necessidade de... Porque é aquilo, medicina é repetição, saúde é repetição. Se você não faz isso, no mês seguinte você esqueceu. Sim. Então você tem que estar sempre sendo retreinado. Então é interessante que esse que é o nó. Eu nem vejo que há um problema... O hospital está de boa para tratar. Se a vaga está lá, ele vai tratar. E ele sabe tratar. Mas se não chega no hospital, né? Para chegar no hospital, é o olho da atenção básica. Sim. Né? Sim. E aí o médico tem que, sabe, vestir a sandália da humildade e falar, vou estudar dengue. Dengue eu vejo todo dia. Mas... Não, tem conceitos que você precisa saber, tem conceitos que você precisa, então você tem que ter. Certo. Já que o senhor entrou nessa questão da internação hospitalar, eu queria perguntar quais são as indicações, né, para que tenha esse manejo clínico para a internação hospitalar do paciente. Um sinal de alerta que não melhora depois que você hidrata no pronto-socorro, tem que estar internado, ponto final. Entendi. Se você hidratou esse paciente no B, você cadastrou ele com sinal de alerta, B, ele não melhorou depois que você hidratou no pronto-socorro, ele tem sinal de alerta e tem que ficar internado. Porque ele vai ter problemas. Ele está vomitando, ele não vai conseguir tomar Promoprida e Plasil em casa. Não, ele vai ter que ficar internado. Ele vai ter que... Sabe, tipo assim, se o hematócrito não melhora, se naquela avaliação inicial do pronto-socorro, aquela sua hidratação inicial não resolveu, é internação. Sim. Entendeu? E a critério de internação para plaqueta, aí já
já existem algumas divergências na literatura e tal, mas se eu não me engano, a última que eu li estava 50 mil plaquetas você interna. Antes disso, só se tiver sangramento. Certo. Se não tiver sangramento... Eu tive paciente com 10 mil plaquetas que não sangrou. Aí os médicos, vamos dar plaqueta? Eu falei, não precisa, vamos segurar, vamos dar uma olhadinha. E aí você vai hidratando, porque a plaqueta tá lá. A plaqueta não foi destruída. Ela só está depositada na parede do vaso. Aí que com hidratação, diminuindo o processo inflamatório, Certo. ela volta a circular. Sim. Por isso que é uma volta abrupta. Não é porque está transformando, é que ela volta a circular. Então a plaqueta está ali. Né? Mas você tem que estar com esse paciente na sua mão, tem que estar internado, você tem que olhar todo dia, ver a pressão, acompanhando. ver se está sangrando. Acompanhar. Se sangrou, aí você dá. Aí você infunde plaqueta. Agora, se você não está sangrando nariz, não está sangrando, aí você não precisa. Mas, então, o carro-chefe do dengue é conhecer o sinal de alerta. O paciente chegou com o sinal de alerta, você hidratou no pronto-socorro e esse sinal de alerta se manteve, ele é C, ele precisa ser internado. Entendi. A gente vai falando um pouco ao longo da discussão, mas para deixar um pouquinho mais claro, o tratamento, então, é o tratamento dos sintomas. Na né? realidade, o tratamento do dengue é a hidratação. Certo. É água. Os sintomas é para você não, enquanto não está tomando água, não morrer de dor. Sim. Assim, os sintomas é mais para melhorar o estado geral do paciente, não ter aquela sensação de mal-estar, de dor, porque realmente é incapacitante. Sim. Quem já teve dengue sabe que não dá vontade de fazer nada. Aí o médico acha que é frescura, não quer te dar atestado. Aí você tem que trabalhar com dor. O dengue é incapacitante, dói muito. Mas o tratamento em si é você colocar a água de volta para aquele vaso. Sim. Então, é hidratar. Mas não é 2 litros por dia. Né? É hidratar Com força. né? 4 litros, 5 litros. Pra repor, não é? Para repor realmente aquele líquido que tá... Óbvio, se for um idoso com insuficiência cardíaca, você não vai encharcar ele e causar ele ter bagulho no pulmão. Mas se você tiver um paciente jovem, você pode pôr 3, 4 litros que ele vai aguentar. Sim. Né? E aí é essa hidratação vigorosa que é o tratamento da dengue. Não existe um antiviral específico para dengue. Existem alguns remédios que diminuem a viremia, mas que não são eficazes na história natural da doença. Né? Por exemplo, teve até um medicamento que testaram no Covid, que é o Anita, né? Que é o que é antiparasitário. Ele tem ação contra o dengue. Você medir a carga viral do dengue, dá o Anita e mede a carga viral do dengue, diminui a carga viral. Ele tem ação para o dengue. Só que não é suficiente ao ponto de mudar a história natural. Você continua com dor, continua os riscos. Então, foi a mesma coisa que foi observado no Covid. Pode até diminuir a carga viral, mas não diminuiu a evolução da doença. Mas então, no dengue não tenho nenhum antiviral efetivo para o dengue. A gente tem a gente tem vacinas, né? Tem algumas vacinas sendo desenvolvidas para o dengue. O Instituto Butantan tem uma vacina muito boa para o dengue. Você tem uma... Agora eu esqueci o nome de uma outra vacina. Mas agora eu esqueci o nome da vacina. Se eu lembrar, eu falo. Mas assim, qual que é a dificuldade da vacina para o dengue? Qual que é a dificuldade técnica da vacina para o dengue? Que é o mesmo motivo da complicação por dengue. O dengue, os 4 vírus são muito semelhantes. Dengue vírus 1, dengue vírus 2, dengue vírus 3, só que não são o mesmo vírus. Certo. Então, o que acontece? Vamos supor que eu peguei o dengue vírus tipo 1. Peguei o vírus 1. Aí o meu corpo vai aprender a se defender por esse vírus e eu nunca mais vou ter dengue 1 na minha vida. Sim. Ok? Então, eu posso ter no máximo 4 vezes dengue. Sim. Na vida, 4 vezes. Tá bom, né? Aí, se por um acaso eu pego o dengue 3, por ser um vírus muito semelhante, o meu corpo vai entender que é o mesmo vírus e vai usar todo o maquinario imunológico antes vírus 1 no vírus 3. Ok? Certo. Eu vou ficar inflamado, mas esse processo inflamatório não vai ser eficaz para matar o vírus. Sim. E até o corpo perceber que é outro vírus, eu fico um período aí inflamado
causando, né, uma inflamação sistêmica, não, o CIRS, né, uma reação inflamatória sistêmica, dor, calor, rubor, você vai ter um aumento de permeabilidade vascular, um aumento da Tudo é demasiado, febre. que é os problemas do dengue. Então, ou seja, Exato. por isso que o dengue, ele tem maior complicação de gravidade na sua segunda, terceira vez, porque Sim. ele tá pensando, ele tá te mantendo inflamado, Sim. tendo aquele boom de interleucinas e outras aminas inflamatórias, sem estar efetivo. E aí você causa... E aí, qual que é o problema da vacina? Será que se eu der vacina por um paciente que já teve dengue, Ele vai ter essa resposta. ele vai ter essa resposta? Sim. Ou, se na minha vacina, porque eu preciso ter uma vacina que é bom para 4. Sim. Sim. Se a vacina for bom só para 3, e eu ficar susceptível a um eventual. Aí eu tomo essa vacina e o corpo já foi experimentado 3 vezes, ele acha que é os 3. Então, o risco de você evoluir com dengue hemorrágica ou dengue, sinais de alerta, complicações do dengue, entendeu? Então, eu teria que ter uma vacina que seja no mesmo frasco, os 4. Sim. 4 em 1. 4 em 1 no mesmo frasco. Porque se eu colocar, porque eu vou vacinar num dia um, no outro mês o outro, mas você percebe que Você perde o controle. não só perde o controle, como você se protege só para um, levando o risco de você ter gravidade nas outras 3. Sim. Então eu precisaria ser uma vacina que tenha as 4 na mesa. Eu não posso vacinar 2 depois 2. Tem que ser Certo. os 4 na mesma dose e que tenha eficácia nas 4, porque se eu não tiver eficácia em uma delas, Você corre o risco de novo. corre o risco de daquela que eu peguei, como eu já fui experimentado, eu ter essa problema imunológico aí e causar uma doença. Então, por isso que é muito difícil. Esse é um dos motivos. Tanto que muitas vacinas para dengue, antes de você ser vacinado, eles têm que fazer um teste sorológico para ver se você já teve dengue ou não. Se você não teve, então não toma. Certo. Você tá me entendendo? Por quê? Para não correr o risco do corpo de você acabar tendo essas complicações do dengue. Então, e também pelo risco dela ser menos eficaz, de você ter anticorpos contra a vacina, e aí não deixar a vacina ser. Tem vários motivos para isso. Mas esse é o maior problema, que a gente consegue fazer várias vacinas, mas a gente não consegue do dengue. Porque eu preciso pôr 4 na mesma e os 4... Aí fica mais complicado. Exatamente. Então, tem uma vacina muito boa que saiu, eu tô querendo lembrar o nome dela. Mas ela começou a ser comercializada ou foi estudos? Não, começou a ser comercializada agora. Eu não lembro agora, a Denga. Eu não lembro agora o nome. Sim. Que ela é muito boa, mas também ela tem esse porém que tem que fazer um examezinho antes, para ver se você nunca pegou, você pode fazer. Entendi. Mas aí é difícil achar alguém Araçatuba que nunca pegou das crianças. Ai, Deus. Recém-nascidos. Mas assim, o que eu recomendo? Eu não acredito, Igor, na eliminação do mosquito. Uhum. Sim. A gente já viu que tem muitas barreiras, né? Eu não acredito na eliminação do mosquito. Eu luto para que isso aconteça, eu deixo a minha casa sempre limpa, para mim não virar um foco na minha casa, Sim. na minha vizinhança. Principalmente Araçatuba. Mas eu sei que é impossível você tirar todos os focos. Sim. Aqui eles têm o hábito de colocar caco de vidro no muro. Sim, no muro. Né? Tipo assim, sinal de pobreza, né? O ladrão olha e fala, nem vou entrar nessa casa aqui, porque pode. Entendeu? Que pegar. De vidro no muro. Então tem caco de vidro no muro, aquilo ali tem. Não dá. Assim, a cidade é feita, a nossa estrutura é feita com a nossa arquitetura é feita com a possibilidade de ter bolsas de água em um lugar, embaixo da casa, no encanamento, nas calhas, dentro de casas. Então é muito complexo. Então, Sim. Assim, eu faço um trabalho para que você diminua isso na sua casa, evite na sua vizinhança, mas eu não acredito no controle global, numa erradicação desse mosquito. Eu acho que não. Eu acho que a natureza é mais sábia que a gente, mais rápida que a gente, então isso eu não acredito. Mas eu acredito em maneiras da gente conviver com um bicho, né? Tela, repelente,
Sabe, você tem maneiras de você... De prevenir. De evitar, né? Enquanto uma vacina eficaz... Depois a gente até pode fazer um podcast sobre a vacina, que é um assunto bem importante. Sim. E eu não sei por que sumiu da minha cabeça os nomes, mas eu acho que vale a pena. Faz parte. Vale a pena o nome. Vale a pena a gente fazer um podcast da vacina de dengue, que é um assunto super legal. Mas assim... Mas a gente tem outras maneiras de se prevenir. Usar repelente quando você for para as com possibilidade de ser picada. No seu microambiente, você tem um controle de vetores, né? Você tomar cuidado com essas água parada, tela, né, em janelas. Certo. Qualidade de vida você ter a tela em Araçatuba, né? Porque os mosquitos vêm. E não só do dengue, é só você fritar um bife que os mosquitinhos começam a aparecer. Nossa, sim. Não é assim? Então, assim, é qualidade de vida você ter uma tela na sua janela. Sim, então, assim, é importante. são maneiras de você conviver com a natureza sem ser tão danoso, né? E com a certeza de que a gente não vai conseguir erradicar, não tem jeito. Eles estão antes da gente aqui e vai ficar depois que a gente ir embora. Com certeza. Então, eu acho que essas são as maneiras que eu sempre recomendo. Vamos tentar da maneira mais, usa repelente, põe a tela, cuida dos criadouros locais e vamos cuidando dos pacientes da melhor maneira possível. Acho que essa é a melhor maneira, até que a vacina esteja disponível no SUS e tal. O senhor acha que tem algum certo descompromisso da população no geral ao tratar de dengue? Porque assim, todo ano tem campanha que passa às vezes na televisão, tem certos folhetins que são dados na UBS, ou quando passa em alguma consulta médica, às vezes orienta. E mesmo assim, os casos aumentam muito. Eu não gosto de pensar dessa forma, porque eu não gosto de culpar a população por viver num país tropical, pô. Sim. Tipo assim, Uhum. O bicho vai estar aqui. É. E eu nem gosto quando, às vezes, numa reportagem, um repórter critica aquelas pessoas que estão... Porque, às vezes, é quase incontrolável. Exatamente, é quase incontrolável. Eu acho que a gente tem que ter um trabalho de conscientização e um trabalho de vamos fazer o possível para a minha micro-região, minha casa, meu bairro, estar o melhor possível. Sim. Mas é na medida que aquela pessoa consegue. Tem pessoas cujo trabalho é recolher... reciclagem. E essa pessoa, como é que eu faço para ela... Então, tipo assim, ela tem dinheiro para ter um balcão para não chover naquilo? Sim. Se ela tiver um dinheiro para colocar um balcão, ótimo, vamos colocar. Mas se ela não tiver o dinheiro, vamos tentar orientá-la, fazer alguma coisa. Mas eu não posso chamar ela de descaso, né? Vou dar bronca nela para ela estar se sustentando. Então vamos tentar, vamos lá, vamos junto, vamos... Eu acho que descaso é nosso culpar aquela pessoa que não tem condição de melhorar. Eu acho que a gente tem que criar. E o governo tenta, tanta a iniciativa do governo, ela é boa nisso. E também a iniciativa privada também é boa nisso. Geralmente eles fazem aqueles, vamos tirar tudo que é lixo da sua casa, aqueles mutirões. Isso é muito importante fazer. Mas é que a população em si não tem condições. Às vezes você tem um sofá velho que você não tem onde jogar fora, você não consegue pagar para ninguém levar fora, que lá vai ficar ali. Então a gente tem que ter esse trabalho. E esse trabalho acontece, mas é um trabalho da mesma maneira que tem o problema da educação continuada, isso também tem que ser continuado. O cuidar do lixo, a orientar a população, da mesma maneira que o enfermeiro, o técnico, esquece a técnica de fazer a prova do laço, a pessoa também esquece que tem que jogar a terrinha no xaxim no dia a dia. Então você tem que ser uma lembrança constante, uma lembrança. E é um trabalho de formiguinha. É uma campanha continuada, né? Por isso que eu nem gosto da palavra campanha, porque a campanha dá um ponto. É uma conscientização. É um trabalho continuado. Campanha é ruim, porque a campanha tem uma data para começar uma data para acabar, para terminar. Eu não gosto nem da palavra campanha, eu gosto de um trabalho contínuo. Eu prefiro a palavra trabalho, porque dengue é isso, é um trabalho contínuo. Tem que estar no cronograma dos hospitais, dos pronto-socorros e da UBS, uma vez a cada 2 meses, uma capacitação de dengue, ou a cada 3 meses. Aí é o trabalho da Liga, é um trabalho nosso, nós estamos na Liga, a gente fazer a diferença, fazer a nossa parte, né? Então, ou seja, cada membro da Liga
vai fazer uma aulinha lá na UBS sobre prova do laço e sobre sinais de alerta do dengue. Sim. Entendeu? E isso tem que ser constante. Então, a cada 2 meses, por quê? Senão, não sabe. Se você fizer um estudo, uma pesquisa hoje, não está começando a chuva. Se eu fizer uma pesquisa agora com todos os profissionais de saúde onde atende, e eu pergunto quais são os sinais de alerta de dengue, qual é a técnica da prova do laço, eu chuto que eu vou ter 50% de acertos. Certo. Eu chuto. Eu acredito que 50% vai errar, ou na técnica, ou não vai saber falar. E eu não tô sendo maldoso com ninguém. Eu não tô falando isso só de técnicos de enfermagem, enfermeiro. Tô falando de todos de médico, e de estudantes de medicina também. Entendeu? Então, ou seja, por quê? Porque esquece, é natural. Tem que ser um trabalho. Eu não dou bronca porque a pessoa esqueceu o que eu tenho. E também não falo que é descaso. Não. É um trabalho contínuo de treinamento. Tá bom? Aham. E para finalizar, o senhor gostaria de deixar algum recado pro pessoal do CIT? Eu só gostaria de agradecer a oportunidade que a gente teve aqui de estar conversando sobre esse assunto, né? Eu acho que vai ficar disponibilizado após o CIT para outras pessoas assistirem, a gente pode reproduzir isso. E que é aquilo, quanto mais nós falarmos de dengue, mais disseminamos melhor isso, ainda. Melhor ainda. Então, acho que isso que é o negócio. E fica a ideia de nós fazermos outros, né? Porque eu achei isso uma maneira muito interessante de divulgação. Foi muito proveitoso. Sim. A gente agradece muito por ter tido essa oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto tão importante. O papo estava ótimo, mas a gente vai encerrar por aqui. Agradecemos e desejamos todos uma ótima semana.